Olá, querido irmão, querida irmã, eu quero compartilhar com você, nesse instante, uma mensagem da Palavra de Deus, baseada no Salmo 93. Então, por favor, abra sua Bíblia nesse instante. No Salmo 93, ele possui 5 versículos. O Salmo 93 fala a respeito do governo de Deus sobre todas as coisas. Vamos ler os 5 versos que compõem o Salmo 93. Diz a palavra do Senhor: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Toda vez que nós nos aproximamos do livro dos Salmos, é importante considerarmos que os Salmos são, ao mesmo tempo, orações e poesias. Oração é o nome que se dá à resposta humana dada à palavra de Deus. Oração é palavra empregada com beleza, com inteligência, com propósito, com sentimento. Uma grande característica da poesia hebraica é a rima de significados e não apenas de sons. É por isso que às vezes nós temos alguma dificuldade para assimilarmos, para percebermos a beleza e a profundidade da poesia hebraica. No Salmo 93, isso acontece da seguinte forma: ideias semelhantes são apresentadas em todas as linhas sucessivas que compreendem os 3 blocos do Salmo 93. Esse salmo pertence a um gênero específico de salmos, denominado de salmos reais. Caracterizam esses salmos a presença, por vezes repetida, da expressão "o Senhor reina". Esses salmos reais, eram empregados na vida religiosa e comunitária do povo de Deus para celebrar a vitória do Deus de Israel sobre os seus inimigos e sobre os inimigos do seu povo. Curiosamente, no livro dos Salmos, nós encontramos 7 salmos reais. O número 7 na cultura hebraica, na mentalidade dos judeus, comunica a ideia de plenitude. Se encontramos 7 salmos reais no Saltério, é porque o livro dos Salmos ensina direta e indiretamente o governo absoluto de Deus sobre todas as coisas. A primeira lição que eu quero destacar nesse momento é a lição que o Senhor governa todas as coisas. Nós não estamos no meio do desgoverno de Deus. Deus não nos abandonou. No meio dessa crise que estamos vivendo, que estamos experimentando no início desse ano de 2020, nós não podemos afirmar que o Senhor não está conosco. Pelo contrário, o Senhor continua conduzindo a história. Deus governa. Os reis não são soberanos. Essa é a mensagem do Salmo 93. Reis não são soberanos, presidentes não são soberanos, primeiros ministros não são soberanos, ministros da economia e da saúde não são soberanos. Apenas Deus é soberano. A Bíblia apresenta Deus como absolutamente soberano. Tudo e todos se sujeitam a Ele. Os primeiros versos do Salmo 93, respectivamente os versos 1 e 2, constroem uma espécie de edifício. E esse edifício quer afirmar que a soberania de Deus é como uma fortaleza. O povo de Deus aceita essa soberania e também a celebra, e a compreende e a assimila como um fato histórico e também teológico. A soberania de Deus toca
toda a atividade humana. Tudo que acontece está dentro do propósito de Deus e debaixo da soberania de Deus. O Salmo 93 era a oração do povo de Deus durante todo o período em que eles entronizaram seus próprios reis. Durante cerca de 500 anos, em Israel, houve monarquia. O regime de governo em Israel, por mais de 5 séculos, foi a monarquia, por onde passaram cerca de 42 reis. Alguns foram ótimos, foram brilhantes, outros foram terríveis, muitos foram simplesmente comuns. Só que cada um desses reis foi coroado em subordinação ao governo de Deus. No que se refere ao governo de Deus, a situação mais comum de encontrarmos entre as pessoas, e até mesmo entre pessoas religiosas, é a tendência da indiferença. Acreditamos em Deus como Criador, Salvador, Consolador, todavia as questões concretas da vida, como enfrentar pandemias, crises financeiras, crises sociais, essas situações parecem estar muito distantes do interesse de Deus. Todavia, a Bíblia afirma justamente o contrário. A Bíblia insiste em afirmar o contrário. O Senhor reina, e Ele reina bem aqui, nessa terra, nesse chão onde nós colocamos os nossos pés. A Bíblia declara no Salmo 24 que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O trono de Deus é a terra. Deus não governa o imaterial, o abstrato, mas aquilo que é real. Deus não está preocupado em reger um coro celestial formado por anjos. A atividade divina é governar toda a realidade existente. O Deus da Bíblia não é uma divindade que visita o seu povo ocasionalmente, eventualmente, dependendo do comportamento do povo. Não, Deus reina e rege a história durante todo o tempo. A segunda lição que eu quero destacar nessa ocasião é que o aparente desgoverno está debaixo do governo de Deus. Sejamos sinceros, às vezes é difícil crermos em governo de Deus, pois às vezes a sensação que temos é de um completo desgoverno, é de um completo despropósito. Longos períodos da história simplesmente parecem carecer de qualquer sinal de governo divino. E isso acontece também em nossas vidas, com as nossas próprias biografias. Algumas coisas que aconteceram com a gente parecem não fazer nenhum sentido. Todavia, se quisermos afirmar, crer e obedecer ao domínio de Deus, precisamos orar, mesmo no meio dos períodos de aparente desgoverno. O desgoverno surge no Salmo 93, no versículo 3, que diz: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. De nada vale o trono de Deus firme na terra, se a tempestade, se as águas vêm com violência e levam tudo o resto. O salmista fala aqui de água, fala aqui de inundações, fala aqui de tempestades. É importante considerarmos que os israelitas, os antigos israelitas, assemelhavam-se ao Cascão da Turma da Mônica. Não eram muito amigos da água. Os israelitas não foram grandes navegadores, como os fenícios, os vikings, os portugueses, os espanhóis, de modo que problemas com água, de modo que tempestade se torna uma metáfora bíblica de violência e de problema. Tempestade é o ambiente onde ou perdemos a vida ou somos salvos. Não existe um lugar seguro para nos assentarmos como um espectador. Nós estamos dentro do problema. Os problemas graves da vida, os problemas do tipo tempestade, os problemas que nós estamos vivendo hoje, tiram tudo de nós
e revelam a realidade básica da nossa vida, ou seja, no meio da tempestade eu não posso nadar, eu não posso me salvar, eu preciso ser salvo. Portanto, eu posso apenas clamar, eu posso apenas orar. Eu quero convidar você para fazer isso, para pedir socorro. Socorro é a oração mais elementar e fundamental que existe. É tempo de rogarmos para que o Senhor se apiede de nós, do nosso país e do nosso mundo. Só que o governo de Deus faz frente ao aparente desgoverno. As águas levantaram suas vozes. No verso 3, o poder de Deus se mostra também 3 vezes no versículo posterior, a saber, o 4º versículo, que diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. 3 palavras confrontaram e derrotaram as 3 tentações de Satanás. 3 afirmações de amor contrabalancearam as 3 negações de Pedro. Por 3 vezes o apóstolo Paulo reclamou do seu espinho na carne. E ele ouviu também 3 vezes a expressão bendita: a minha graça te basta. A soberania de Deus não é assunto que pertence apenas à enciclopédia teológica. A soberania de Deus não é apenas afirmada, ela deve ser sentida. Prezado irmão, prezada irmã, a minha oração é para que você nesse momento sinta-se governado pelo Senhor, protegido por Deus. Ore aí onde você está, fale com o Senhor agora e peça para que Ele lhe dê graça e para que nesse momento você sinta o refrigério, o bálsamo que só o Senhor pode derramar no seu coração. Que Deus te dê paz, que Deus te dê serenidade nesse momento de tanto caos e de tanta violência. Por fim, a última lição que eu quero destacar, a partir do Salmo 93, é que a força de Deus revela-se em sua palavra. Como esse governo de Deus torna-se realidade por meio de sua palavra, conforme a orientação que recebemos no verso que conclui o Salmo 93, o verso 5º, que diz: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. A violência do mar não é enfrentada com a violência dos céus. Inácio de Antioquia costumava dizer que a força não é atributo de Deus. Com isso, nosso antigo irmão cristão não quis insinuar que Deus não possua força, pelo contrário, Ele é todo poderoso. É que Deus revela o seu poder por meio de vias alternativas, por meio de seus testemunhos, por meio de suas intervenções, enfim, por meio da sua palavra. O governo de Deus ocorre através da sua palavra, que possui harmonia com o seu caráter, que é santo e puro. A tua casa convém a santidade. Os testemunhos do Senhor permanecem para sempre. O governo de Deus sempre vai surgir e vai tornar-se claro no calendário humano. Saibam ou não, gostem ou não, homens e mulheres vivem sob o governo de Deus. E aprove a Deus que nesse ano de 2020 todos nós passássemos por esse momento de grandes provações. A boa notícia é que o Senhor está conosco. A boa notícia é que Deus não está ausente. E a expressão máxima da proximidade de Deus é Jesus Cristo, que veio ao mundo, encarnou-se, fez-se um de nós, viveu como um perfeito ser humano, sem pecado. Ele entregou-se por amor a nós, entregou a sua própria vida, derramou seu sangue, a fim de que pudéssemos ser salvos. Jesus Cristo viveu por nós, cumprindo toda a lei de Deus no meu e no seu lugar.
E ele vicariamente, sacrificialmente, amorosamente, gentilmente resolveu entregar a sua própria vida para a nossa salvação. Na cruz, Jesus tomou sobre si nossos pecados. E quando cremos em Jesus, podemos tomar sobre nós da sua justiça. Ele está conosco. Jesus Cristo afirmou que estará com o seu povo até a consumação dos séculos. Portanto, não é hora de temermos, não é hora de nos entregarmos à desesperança, não é hora de nos entregarmos à murmuração continuada, à reclamação incessante. É hora de reafirmarmos a nossa fé nesse Deus que está governando a história. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.